A pedido do Papa Francisco, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos dirigiu aos bispos diocesanos uma carta circular a respeito do pão e do vinho da Eucaristia. E é sobre isso que a gente fala agora com o Padre Roger Araújo, lá de Brasília. Boa noite, Padre Roger. Boa noite, Catarina. Boa noite a você que nos acompanha no Canção Nova Notícias. Pois é, o Santo Padre, o Papa Francisco, determinou então que a Sagrada Congregação para o Culto Divino e Disciplina do Sacramento, de fato, enviasse uma carta para os bispos do mundo inteiro. Por quê? Nós sabemos que desde São Tomás de Aquino, que para um sacramento ser válido é necessário ter matéria e forma. A matéria para a realização do sacramento da Eucaristia foi sempre o pão e o vinho. É claro que com o passar do tempo surgiram diversas formas de pães, né? Tem pão com esse gosto, com esse sabor, com essa composição e assim por diante. E agora, na modernidade, você compra pão também em todos os lugares. Antigamente você comprava pão em um lugar determinado, na mercearia ou ali na padaria. Mas hoje se vende pão na internet, se vende pão em tudo quanto é lugar que você andar, se encontra pão. Então, houve uma preocupação da Igreja, do Santo Padre e o Papa Francisco, para que realmente se determinasse que pão se deve ser usado na Eucaristia e o vinho que se deve ser usado na Eucaristia. Não pode ser qualquer pão e não pode ser qualquer vinho. Que, acima de tudo, se leve em consideração que seja realmente um pão feito do trigo. E o trigo contém glúten. E algumas pessoas vão ter resistência, não podem usar o glúten por questões de saúde. Então, há uma determinação da própria congregação para que se contenha uma dose mínima de glúten, mas é necessário. E é claro que determinações próprias de cada conferência estude os casos, e já fez isso a Conferência do Brasil, a CNBB. Então, aqui, no caso, por exemplo, as pessoas que não podem consumir de forma nenhuma glúten, podem comungar apenas do vinho. O que preocupa a Igreja? A Igreja se preocupa em ter zelo para celebrar a Santa Eucaristia. Não mudou nada, não é uma disciplina nova, mas apenas que a Igreja quer ter o que ela sempre teve, zelo para se celebrar o Santo Sacramento da Eucaristia. Então, a Igreja chama a atenção dos bispos, dos sacerdotes, de todos aqueles que estão trabalhando na preparação da liturgia, para que se tenha realmente uma preparação adequada, se comprem em locais adequados o pão e o vinho que vai ser usado na celebração eucarística. Catarina. Muito obrigada, Padre, pelo seu esclarecimento, esse zelo, né, com o pão e o vinho usado na Eucaristia. Mas vocês que estão aí, Padre, hoje na preparação para o programa Trocando Ideias, qual é a pauta de hoje? Pois é, Catarina, olha, nós vamos começar hoje o nosso programa Trocando Ideias falando justamente desse assunto. Estará aqui o Padre Xavier, que é da comunidade Canção Nova, que é assessor também da CNBB, e o Padre Jorge, que também é assessor da CNBB, e nós vamos conversar, aprofundar um pouco mais com o povo essa questão dessa carta que foi enviada a todos os bispos sobre esse zelo que precisa se ter para a celebração da Eucaristia. Mas o tema do nosso Trocando Ideias hoje é um tema livre. As pessoas poderão perguntar sobre os assuntos que elas quiserem perguntar. Mas o pontapé inicial vai ser justamente essa carta que eu estou aqui comentando com você. Deus abençoe. Obrigado, Catarina.